Gente, estamos aqui para mais uma aula da nossa letiva de práticas laboratoriais de matemática, certo? Lembrando que na aula 1 a gente estava falando sobre o xadrez, né? Nós vamos ter o xadrez como recurso para trabalhar alguns conteúdos de matemática. Nessa nossa aula 2, a gente tem como objetivo conhecer o tabuleiro do xadrez, compreender a movimentação das peças que compõem o jogo, identificar a localização de elementos no tabuleiro, tabela de xadrez. O tabuleiro de xadrez. Na aula anterior, eu já adiantei isso aqui para vocês, a gente vai só relembrar que nós vamos precisar para as próximas aulas e também a atividade. As peças, né? Cada jogador inicia a partida com 16 peças. As peças brancas se situam nas primeiras filas 1 e 2 e as pretas nas últimas filas 7 e 8. Ó, pessoal, então, são peças brancas e pretas, certo? 16 peças. Sendo que os peões, eles ficam localizados aqui na frente, ó, tanto os brancos como os pretos, são 8 peões. As outras peças a gente tem aqui, ó, o rei e a rainha, tá? Tá aqui o rei e a rainha, certo? E que é um de cada, é só um rei e uma rainha. As outras se repetem 2 em 2, ó. Tem duas torres aqui, ó, duas torres brancas, duas pretas, sempre a mesma quantidade de cada jogador. Dois bispos, dois cavalos de um lado e do outro, tendo um total de 16 peças para cada jogador. Localização de elementos no tabuleiro. Como a gente localizar os elementos no tabuleiro? Como é que a gente faz isso? Essa localização é feita através das linhas e colunas, que aqui também está chamando de filas e colunas. Quais são as filas? Ou as linhas? São essas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui são as filas. A fila 1, a fila 2, a 3, a 4, ou as linhas, né? E quem são as colunas? A coluna A, a coluna B, C, D, E, F, G e H. Aqui são as colunas. Então, quando eu quero localizar um elemento no tabuleiro, saber onde ele está, qual a localização dele, ali dentro do tabuleiro, eu tenho que saber em qual linha ou fila e coluna que o elemento está, certo? Então, se eu quero saber aonde é que o cavalo está, ó, o cavalo aqui, né? Qual a localização aqui do cavalo? Ó, o cavalo tá na linha 4 e na coluna D. Tá vendo? Então, a localização dele é 4D, certo? Do mesmo jeito as outras peças, né? Aqui a gente tem o bispo, né? Qual a localização do bispo? Também na linha 4, mas na coluna E, 4E. Qual a localização do peão branco? Temos um peão branco aqui, ó. Aqui o peão. Ele está na fila 3, na coluna D. Então, 3D é a localização desse peão, ok? Aqui, ó. Aqui são, a gente tá vendo aqui as peças, como é que elas ficam no início do jogo. Inicialmente, elas ficam dispostas dessa maneira. Então, se eu quero saber assim, no início do jogo, qual a localização dos cavalos pretos? Né? Como é que eles estão dispostos no tabuleiro, os cavalos pretos, no início do jogo? Tá aqui a localização deles. Os cavalos pretos, ó. Tem um cavalo preto aqui
tem outro cavalo preto aqui. Certo? Ó. Então, qual a localização deles? Esse primeiro cavalo preto, aqui da direita, do lado direito, ele está na linha 8. E em qual coluna? Na coluna G. Então, a localização dele é o quê? 8G, certo? E o outro cavalo da esquerda? Ele tá na linha 8 e na coluna B. Então, 8. Aqui era o primeiro cavalo. Era 8G. E o outro cavalo, 8B. Rainha branca. Aí você vai procurar lá nas peças brancas. Onde é que tá a rainha branca? Tá aqui a rainha branca. Qual a localização dela? Como é que ela tá disposta? Linha e coluna. Linha 1, coluna D. Então, 1D é a localização da rainha branca. O rei preto. Cadê o rei preto? Onde é que ele tá? O rei preto aqui, ó. Aqui em cima, ó. O rei preto tá na linha 8, na coluna E. 8E. E as torres brancas? Cadê as torres brancas? Aqui, vamos olhar para as peças brancas. Tem uma aqui do lado esquerdo, aqui, ó, uma torre aqui. A localização dela é 1A, linha 1 e coluna A. E a outra torre aqui do lado direito, tá aqui. A localização é 1H, ó. Primeira fila, coluna H. 1H. Pronto, gente, é dessa forma que se faz a localização das peças no tabuleiro. Se aqui eu tivesse, por exemplo, um X bem aqui, ó, e eu quisesse saber a localização desse X, aí eu ia dizer o X, esse X aqui está localizado na linha 5, na coluna D. 5D é a localização desse X. Tem outro X? Tem outro X aqui, qual a localização dele? 5G. Tem mais um X aqui, qual a localização dele? 4B. E assim por diante. Pronto, pessoal. Nossa aula de hoje, apenas falando, relembrando um pouco das peças do xadrez e como localizar essas peças no tabuleiro, ok? Espero ter ajudado e até a próxima.